amigos. Aumenta um pouquinho aí. Gostaria de começar fazendo uma pergunta para já volto lá para trás e paro de provocar vocês. Vocês acham que um encarnado ele é capaz de involuir, ou seja, o contrário de evoluir, retroceder na sua evolução? Não? Ótimo, que bom que vocês estão aqui, porque eu vou falar exatamente o contrário hoje. Sim. Ou então, vamos pensar em outro caso, uma pessoa totalmente voltada para o trabalho, no bem, comportamentos totalmente corretos, num longo processo de regeneração. Ela é capaz de ser acometida pela loucura, por doenças físicas graves, sendo que ela só fez bons atos nessa vida? Isso. Uma coisa está relacionada com a outra antes que vocês me condenem por vir aqui ir contra o livro dos Espíritos, que deixa bem claro para a gente que a evolução, o Espírito sempre evolui, nunca retrocede. A gente vai ver como André Luiz aborda esse problema no capítulo 7 de No Mundo Maior, que é o principal livro que eu vou abordar com vocês hoje. Ora, realmente um espírito nunca regride, tá? Mas ele pode ficar estagnado, isso é um problema. E um desequilíbrio na personalidade da pessoa pode sim causar um fenômeno de involução na encarnação presente dela. Dramas íntimos, tragédias passionais. O espírito em si ele não evolui, certo? Ele não perde o conteúdo do seu aprendizado, isso nós sabemos muito bem. Mas ele pode eclipsar os ensinamentos que ele recebeu. De certa maneira ele se desequilibra. Isso gera um enorme atraso e causa, não exatamente no espírito, mas no corpo desse espírito, no corpo do encarnado, uma involução, certo? Lá no capítulo 7 do No Mundo Maior, André Luiz e os seus companheiros, eles vão ao auxílio de um encarnado com o objetivo de dar auxílio espiritual e também impedir os processos que estão conduzindo uma familiar desse encarnado à loucura. Trata-se de um espírito que está em desarmonia mental. E não é um caso puramente fisiológico. Não é porque ele tem uma doença fisiológica que a matéria cerebral dele foi contaminada e por isso ele não consegue raciocinar corretamente. Como ele menciona o caso da sífilis, que pode causar isso, levar à loucura. Não, tá? Vamos ver alguns detalhes desse caso abordado lá no 7º capítulo. Esse espírito ele encarnou em dolorosas condições e a mãe dele, ligada a ele por bilhões de séculos, sofre o risco aí, corre o risco de enlouquecer. E faz sentido, né? Algo que pode acontecer com todos nós. Você ver uma criança de 8 anos sofrendo aí dores extremamente intensas, ela tem sofrimentos que parecem injustos. Ora, o mundo como um todo não vai parecer injusto. O que essa criança fez para sofrer tanto assim? O caos parece muito mais válido do que a justiça. A justiça pode parecer uma grande ficção. Cadê Deus diante disso? Uma criancinha inocente sofrer tanto assim, não é? Mas essa é uma indagação que um espírita jamais faria, né? Porque nós sabemos qual o lugar do nosso planeta no universo, e aqui é o local onde essas coisas acontecem justamente por um motivo bem determinado. Essa criança de 8 anos, ela era paralítica desde nascença. Ela não falava, ela não enxergava, ela não conseguia se sentar e nada ela ouvia dos sons da esfera humana. Mas psiquicamente, porém, a mente era capaz de perceber várias coisas, e ainda que distantes desse nosso plano material aqui. Aconteceu que numa encarnação anterior,
Esse, agora menino, quando homem, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Ele tirou proveito da desordem política que acontecia ali no local que ele estava para se vingar de várias desavenças pessoais. Então, consequentemente, quando ele ficou apartado da carne, desencarnou, ele foi viver nas regiões astrais inferiores. E diante do sofrimento que ele passou ao longo de séculos e séculos, várias vítimas perdoaram ele, mas nem todas. Algumas, ainda obstinadas, seguiam esse menino naquela encarnação presente dele. Porém, depois de ter sofrido dantescos sofrimentos e de ter empenhado um vívido esforço para melhorar, ele recebeu essa encarnação como um presente para, enfim, consumar a regeneração dele, que persistia aí por muitos e muitos anos. E nessa condição que ele encarnou, ele levava a vida de um sentenciado por uma pena que ele mesmo lavrou. Quando André Luiz e seus companheiros chegam ali no quarto, eles observaram que a criança permanecia imóvel, emitindo apenas sons guturais e gritos. Esse cenário espanta o André Luiz, porque a condição daquela criança não parecia a condição de um ser humano, parecia a condição de um ancestral humano. Nada funcionava no corpo dele. Ele não tinha as zonas de raciocínio superiores ativas, era puro instinto. E aí, ele logo indaga, né? Como isso é possível? O Calderaro, que é o mentor que está ali com o André Luiz, percebe a indagação mental dele e responde na hora. Olha, diz o seguinte: sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência de modo a facilitar os processos regenerativos. Olha só, a condição lastimável que se encontrava aquela criança, uma condição física abominável, repugnante para muitas pessoas, é para fazer um bem. Curioso, né? Para favorecer a cura, a regeneração. E ele, por sua própria sentença, porque ele mesmo criou essa condição para ele, ele é obrigado a contemplar incessantemente as consequências do próprio mal que ele causou. Mas se as coisas fossem diferentes, e se ele não estivesse nessa condição? Se ele tivesse um corpo saudável, ele não iria se empenhar na busca do poder, da riqueza, do prazer e repetir os mesmos erros, será? Ora, as coisas não poderiam ser de outro modo, então, né? Calderaro explica que o próprio assistido, no caso ali o menininho, ele envenenou por muito tempo os centros ativos da organização perispiritual, não é só o corpo físico, tá? O que prejudica o funcionamento ideal do perispírito. Não obstante, hoje ele vive cercado de desafetos e atraiu para o entorno dele as consequências dos seus próprios erros. Ele vive hoje obrigatoriamente com a colheita do que por opção ele plantou. Ele é torturado na sua consciência pelas lembranças agonizantes. Ele chora desesperadamente o tempo todo, embora o próprio corpo não consiga exteriorizar aquele choro. Tamanha desarmonia. E ele permanece rodeado pelos pensamentos de vingança e revolta emitidos por todos aqueles que ele prejudicou e ainda se encontram no entorno dele. Como poderia ser diferente a condição dele? Ele mereceria outra condição? Seria melhor para ele outra condição, talvez? Mas é curioso que você olha unicamente no plano material e é meramente uma criança inocente. Né? Sem o espiritismo é difícil ver justiça nesse mundo, né? Impossível. Vamos lembrar o seguinte, ó, o nosso cérebro, o órgão, o cérebro, o material do nosso corpo,
ele seleciona, ele filtra do espírito as nossas memórias pertinentes ao ambiente e à condição na qual nós estamos. Memória fica no espírito, memória não fica no cérebro. O que é o seu espírito, afinal? Essa coisa que não sabe de onde veio e nem para onde vai. Seu espírito é o seu conhecimento. A primeira coisa que você tem que fazer é se compreender. O seu nível de conhecimento vai definir o seu nível de evolução espiritual, certo? Mas o seu cérebro não deixa você lembrar de tudo que está na memória do seu espírito, certo? Ele vai selecionar só o que é pertinente à encarnação presente e também ao momento presente. Assim como nesse exato momento, o cérebro de vocês não está trazendo para suas consciências memórias do que aconteceu na semana passada, no que você vai fazer no futuro, no que você deixou de fazer em outro dia, o seu planejamento para as próximas férias e tudo mais. Não, vocês estão trazendo à consciência de vocês as memórias pertinentes para compreender o que está acontecendo nesse exato momento, certo? Qual ambiente psíquico aquele menino estava? Rodeado do quê? Perseguidores, obstinados, recebendo emissões de vingança, de revolta. Então ele presente naquele ambiente psíquico, que memórias ele teria presente na sua consciência? É lógico que ele teve encarnações nas quais ele foi feliz. É lógico que ele teve encarnações nas quais ele foi muito amado. É lógico que ele obteve conhecimentos elevadíssimos. Nada disso está presente na sua consciência nesse exato momento. Só pensamentos que remetem a sofrimento. Por quê? Esse é o ambiente psíquico no qual ele está presente, assim como todos vocês também, com seus próprios pensamentos, também estão presentes em um certo ambiente psíquico e, não só isso, potencializam esse ambiente psíquico. O que eu quero dizer com isso? Se você usar agora a sua mente para focar os seus pensamentos em qualquer comportamento inferior, baixo, vicioso, focar só naquilo, olha, todo o aprendizado do Evangelho e tudo mais, some da sua consciência. Você naturalmente se densifica nas suas vibrações mentais e você vai para um umbral denso, não depois de encarnar, agora mesmo. Não só isso, as criações mentais que o seu pensamento emite serão inspiradas pelo quê? No ambiente no qual você está. Logo, o que você vai criar mentalmente ao seu entorno, na sua grande aura? Coisas compatíveis com aquele ambiente psíquico no qual você se encontra, certo? Então, não só os desencarnados que nos rodeiam vão aí determinar o nosso ambiente psíquico, mas as nossas próprias criações mentais vão potencializar um possível efeito negativo sobre o nosso cérebro, tá? Mas tudo isso ele construiu para ele, né? Que companhias ele tem ali, que influências ele tem ali em volta. Somos nós que criamos os próprios labirintos nos quais nós nos perdemos. Aí diz o Calderaro, explicando melhor ali a situação desse menino, que a conduta daquele infortunado irmão foi igual a do jaguar que se aproveita da força para dominar e ferir. Ou seja, ele fez pouco uso e não desenvolveu as áreas do seu perispírito ligadas às esferas superiores, porém ele muito usou e exerceu os comportamentos instintivos inferiores. Mesma coisa que o músculo. Você usa bastante um músculo e não o outro, acontece o quê? Seu corpo entende de que maneira? Um atrofia, ele é inútil, esse aqui está recebendo estímulo, eu vou desenvolver esse. Vou hipertrofiar esse. Certo? O cérebro ainda é uma coisa maquinal. Ainda é corpo. Acontece a mesma coisa com ele, tá? Então, as regiões meramente instintivas e motoras desse indivíduo eclipsaram
as regiões superiores. Ele apenas consegue se fixar, nesse momento, nos impulsos automáticos e no império dos instintos. Essa é a vida que ele leva. Tá? E tudo isso é potencializado pelas emanações dos seus adversários ali no seu entorno. E a lei permite que isso aconteça por quê? Porque é o reflexo dos atos dele. Espiritualmente, ele não regrediu. Nada é apagado do seu espírito. Mas o processo de aperfeiçoamento dele foi retardado. Planejando e executando o extermínio, ele semeou no mal e agora ele colhe. Contudo, ele já passou da pior fase. Ele se encontra agora no término do seu processo de regeneração, que há muito tempo ele já se empenhava na direção do bem. Calderaro esclareceu para a gente. Mas não só ele está nessa condição. Os perseguidores que o acompanham também são enfermos, porque eles também se desviaram do caminho que tem o bem como a bússola e querem retribuir o mal com o mal. Cada um será resgatado ao seu modo. Mas voltamos a esse enfermo aí, como o Calderaro explica a condição dele. Ele fala, ó, se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Quem é clarividente, inclusive, vê isso, né? Na matéria que o pensamento é capaz de manipular. Sim, é assim mesmo que acontece. E ele esclarece o seguinte para a gente falar, ó, nos lobos frontais, aqui a parte frontal do cérebro, nós recebemos os estímulos do futuro. No córtex, abrigamos as sugestões do presente. O córtex é o que processa as informações do seu cérebro, inclusive vai selecionar as informações pertinentes para esse momento. É a parte da lógica. Tá? E no sistema nervoso propriamente dito, nós arquivamos as lembranças do passado. O que está acontecendo com esse enfermo? No caso dele, ele está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente. Isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Tal situação, derivante da culpa, compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, raiando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Esmagadora, a maioria dos fenômenos de alienação psíquica procede da mente desequilibrada. Então, ele teve aí potencializado os comportamentos inferiores pelas influências exteriores. E isso fez ele retroceder. E o André Luiz observa as diversas repercussões fisiológicas dessa alienação psíquica. E após quase 200 de anos recebendo raios destrutivos na sua zona motora, aconteceu o quê? A paralisação dos centros de fala, de movimento, da audição, da visão. Ele perdeu toda a governadoria dos departamentos glandulares. Basicamente não funciona mais. Tá? Tanta intoxicação nessas regiões do seu sistema nervoso ligado ao cérebro. E, lembrando que ele antes possuía um perispírito saudável, normalmente operante, e teve corpos também saudáveis, normalmente operantes, hoje se encontra nesse estado lamentável. Ele evoluiu. Tá? E essa situação se tornou crônica após a repetição, milhares de vezes ao longo do tempo. O comportamento dele se tornou sub-humano. Ele voltou a viver em estados primários, do qual a evolução dele já tinha tirado. Essa é a evolução. E o afastamento da lei divina vai conduzir o quê? Então, a alienação mental, que por sua vez provoca a involução. Esse afastamento é curioso, ele é voluntário. Você escolhe se afastar da lei do amor e da caridade. E olha, a dinâmica desse acontecimento aí que eu peguei como exemplo, eu acho que fornece para a gente alguns importantes apontamentos. Porque não mostra que não apenas os espíritos
faltosos, os precursores e executores de grandes tragédias podem evoluir. Se trazer para o nosso cotidiano, todos nós aqui somos suscetíveis de passar por isso também. Por quê? Lembranças do passado, de vidas e comportamentos inferiores que nós tínhamos, elas podem ser rememoradas a qualquer momento. E também diversos estímulos podem fazê-las retornarem à nossa mente. Lembramos que o nosso cérebro, ele seleciona as memórias que vão se fazer presente na nossa consciência, certo? De acordo com as necessidades do momento atual, do ambiente no qual nós estamos. Então, o que nós podemos chamar de personalidade, o que você é exatamente isso. As memórias que você escolhe guardar e as que você escolhe esquecer. O seu espírito seria a soma de todas as suas memórias, sem esquecimento, mas mesmo assim, seu espírito no astral, ele não lembra de tudo, porque nem tudo é útil. É o mesmo mecanismo que se repete. Tudo, nada é apagado. Nada é apagado. Com o esforço mental, ele consegue rememorar, mas com o esforço mental, ele consegue também esquecer. Não, segundo o Hermínio Correia de Miranda, no livro A Memória e o Tempo, a memória é uma máquina de esquecer, uma máquina de esquecimento. Então fica tudo, como ela sempre disse coisa importante no começo, que ela fica no espírito, não no corpo. Porque antigamente os cientistas tentavam fazer experiências sobre a memória no corpo do falecido. Não conseguia nada, porque ela está no espírito. E aqui, como as ciências psíquicas descobriram, acabaram descobrindo, para a psicologia e tudo, agora eles trabalham com fazendo a regressão de memória para usar para curar. A própria hipnose consegue fazer você rememorar. Os espíritos superiores informam para a gente que ser e conhecer é a mesma coisa. Você é o seu conhecimento. É isso que é o espírito. O restante é determinado pelo espírito. Né? E aí, após todo um processo de aperfeiçoamento e regeneração, e se o indivíduo equilibrado, tem uma vida muito boa, ele começa a frequentar ambientes que façam ele rememorar comportamentos inferiores que ele tinha antes. Se ele estiver rodeado de companhias que incitem novamente a rememoração e o exercício de comportamentos inferiores, não seriam essas coisas, possíveis gatilhos para um eclipse da mente? De trazer uma memória lá de trás e sobrepor o aprendizado que ele já obteve com uma lembrança, teria uma força de rememoração mais vivaz. Não só isso, e a mediunidade? Vamos falar sobre ela um pouquinho? Porque se qualquer encarnado está sujeito a influências avassaladoras, como nós vimos, o menino tendo o cérebro dele bombardeado por emissões mentais negativas, e o médium ostensivo, que é mais sensível a emanações exteriores, estaria ele mais suscetível de perceber essas emanações mentais que podem bombardear o cérebro dele? Ora, o médium ele pode sofrer então com muito mais violência as consequências de um processo obsessivo. Pode. Isso também pode levar muitos ao raciocínio, muitos que temem a mediunidade, acabam ficando com mais medo ainda da mediunidade, né? Que é perigoso o trabalho mediúnico, é melhor evitá-lo. Ou então evitar certos trabalhos assim que são de maior periculosidade, tá? Talvez o próprio médium se julgue não estar preparado para lidar com certas situações e evite. Só que lembremos que não trabalhar também causa sofrimento. Então qual escolha você tem? Sofrer desse jeito ou do outro. A gente sabe que é melhor o quê? Persistir no trabalho e sempre evoluir. Lembra do dai de graça, que de graça recebestes?
Se a mediunidade foi recebida de graça, seus serviços também devem, inevitavelmente, ser fornecidos de graça, sem restrições. Então deve o médium fugir do trabalho, fugir da assistência? Ah, mas eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família, eu tenho minhas responsabilidades, isso aqui é perigoso, poderá me causar sofrimento. Você veio aqui justamente para sofrer. Você vai fugir do sofrimento? Não poderá causar sofrimento, vai causar sofrimento. E nós devemos agradecer pela oportunidade do sofrimento. Lá em Jesus no Lar, o próprio Jesus Cristo chama o sofrimento do quê? Potência educadora. Quando o sofrimento chega, significa que você está posto diante de uma prova que está chegada a hora da sua evolução. Certo? Então, diante da grande lei do amor e da caridade, o médium que recusa o trabalho, ele está cometendo a prevaricação. Por isso, nesse mesmo livro aí do André Luiz, na sequência desse caso, nós temos um capítulo sobre mediunidade. E um dos instrutores do André Luiz diz que se colocarmos as nossas aspirações pessoais em primeiro lugar, nós estamos colocando a vontade divina em segundo plano. Ora, não foi a vontade divina que te concedeu a oportunidade de trabalhar e a sua mediunidade? Você está fazendo o que com ela? Sobrepondo-a com a sua própria vontade. Agora, por um acontecimento qualquer, por um desapontamento, para buscar seus objetivos pessoais, para dar preferência ao lazer, porque você dá muito valor para acontecimentos mesquinhos, tudo isso acaba se tornando mais importante do trabalho na caridade, e você esquece, não só do centro espírita, qualquer outra atividade em prol de todos. Tudo bem se você quiser fazer isso, só que mais tarde você será julgado pela lei do amor e da caridade, a mesma que você abandonou. E há diversas maneiras de racionalizar essa fuga do trabalho, né? Então, mas isso é importante para mim, eu queria ter muito tal coisa, eu tenho que aproveitar a vida também, né? Nós viemos aqui para isso, né? Para aproveitar a vida, para passear. É um mundo resort, não é? Um planeta resort, lindo, maravilhoso, arco-íris. E para o universo, e para Deus, isso que você quer e você está sobrepondo ao seu trabalho em prol da caridade, é importante para Deus isso? Que eu vou subir de carga. Nossa, Deus fica orgulhoso. Assim. Não, que eu ganhei uma viagem lá para aquela praia. Deus vai junto, ele não tem que fazer, ele vai lá também. Ele adora lazer. Jesus, nossa Jesus, tirava férias todo dia, né? Pois é. Olha, a consciência de cada um sabe responder se aquilo realmente é importante, a menos que ela esteja cometida por um eclipse da mente. Lembremos que Emmanuel diz para nós, olha, a floresta é um espetáculo importante da natureza, mas não se agigantou sem um concurso de sementes pequeninas. E nós somos tais sementes, não somos? E o que nós estamos a desenvolver? Lá na obra Seara dos Médiuns, novamente Emmanuel diz para a gente, é preciso reverenciar o serviço, buscar o serviço, disputar o serviço e abraçar o serviço com espírito de renúncia em favor do próximo. Sua vontade em primeiro lugar? Não é? Muitos dizem que farão isso amanhã. Realmente, amanhã é o tempo glorioso de nome por vir, destinado a marcar o coroamento e a vitória, a colheita e a alegria. Entretanto, segundo um velho rifão, em muitos casos, amanhã é o caminho que vai dar no deserto chamado mundo. E realmente, né?
Nada nós devemos deixar para amanhã, porque amanhã é o momento da colheita, não do plantio. Tudo é consequência das nossas escolhas. E aliás, esse eclipse da mente, ele é então sempre voluntário. Os desencarnados, por exemplo, para transitar para os planos mais densos, eles precisam reduzir todo o conteúdo mental para ter acesso aos mundos inferiores. Vou pegar o que o Atanagildo fala para o Ercílio Mais, sobre o potencial da nossa vontade, concentramos as forças internas do espírito num esforço redutor para nos tornarmos cada vez mais pequeninos e assim podermos ir ao encontro dos nossos irmãos faltosos para com a lei divina. O que ele está falando aqui não é um esforço para se materializar num plano mais denso, tá? Porque para um espírito se materializar num plano mais denso, ocorre a infusão daquela matéria mais densa no perispírito dele, que é um processo sufocante, né? Experimenta encher seu corpo de água por dentro. É isso que um espírito superior passa ao acessar se materializar num plano mais denso. Mas eles conseguem acessar sem se materializar, assim como todos nós conseguimos fazer isso, tá? Se você mentalmente acessa um plano mais denso, você vai receber emissões mentais exteriores do que? Plano mais denso, tá? Compatíveis com aquele plano. Se nós concentrarmos o nosso pensamento também num único ponto, na cólera, na negatividade, nos vícios e afins, estamos fazendo o quê? Estamos fazendo como o desencarnado faz para acessar um plano mais denso. A diferença é que nós estamos encarnados, você pode ter o corpo como fuga. Aí, é tudo esforço mental, gente. Vem. E alguns exemplos interessantes também desse esforço nós encontramos nas cartas psicografadas analisadas pelo Ernesto Bozano, um livro que eu gosto muito, que é A Crise da Morte. Em uma delas, o comunicante fala o seguinte, vou ler para vocês. É o Blair, ele está escrevendo para a mãe dele, tá? Ele chamava James Blair. Além disso, não esqueçais que quando eu aqui venho para se comunicar com eles, eu sou obrigado a comprimir a minha mentalidade até a ponto de reduzi-la às proporções acanhadas da dos vivos. Segue-se que, quando me interrogam sobre o meu passado, não consigo esclarecer-me senão retomando, por instantes, as minhas condições espirituais de expansão intelectual, para, em seguida, comprimir de novo a minha mentalidade, até reduzi-la às proporções humanas e achar-me assim na condição de ter que empregar inauditos esforços para me lembrar da resposta que formulei no estado de livre expansão espiritual e que logo esqueci, ou quase no estado de mentalidade reduzida para as necessidades do momento. Então veja, mesmo desencarnado, ele pode comprimir a sua mentalidade e acaba esquecendo de todo o restante da sua extensão espiritual. Nada é apagado, mas ele consegue se esquecer. Ele consegue reduzir a sua amplitude de memória. Inclusive, eles precisam fazer isso para se comunicar conosco, para saber como é falar conosco. Senão, seria tudo incompreensível para nós. Eles têm que condicionar o pensamento deles à nossa linguagem, que é extremamente limitada. Porque o que são nossos pensamentos no final das contas? Palavras. Ora, é possível pensar sem usar nenhuma palavra? Não. E os desencarnados é a mesma coisa? Os mais evoluídos não. Tá? São emanações mentais puras. Daí a importância de você ampliar sempre o seu vocabulário. Se você conhece mais palavras, você pensa melhor, não é? Talvez até conhecer mais idiomas. E olha, além da necessária redução mental para a encarnação
Quando você encarna, você vai esquecer de grande parte dos seus conhecimentos. O encarnado pode, depois disso, através de um eclipse da sua mente, evoluir e regredir, reduzindo ainda mais o seu conteúdo mental. E várias armadilhas podem nos conduzir a isso. E quanto mais nós sucumbimos a essas armadilhas, mais acessíveis nós somos aos espíritos inferiores e mais lenta é a evolução do nosso órgão, certo? Se você se densifica, você se torna mais acessível a espíritos mais densos e você pode ser vítima aí de vampirismo e tantas outras coisas. Por isso as armadilhas para tentar, por exemplo, concentrar o seu pensamento no refrão de uma música horrível, extremamente superficial, de um nível extremamente baixo, isso aí é para quê? Isso é um nível vibratório aqui embaixo. Quem ganha com isso, além das grandes gravadoras e tudo mais? O astral inferior, que vem aqui coletar os seus nutrientes, por assim dizer, tá? Então, a qualquer momento, as nossas capacidades mentais superiores, já desenvolvidas, elas podem ser eclipsadas por comportamentos inferiores. Acontece pouco isso aí, será? Uma casa espírita que todo mundo vem buscando evolução, o aprendizado, o conhecimento. De repente alguém fica ofendido. Faz o quê? Dá mais valor para o quê? Para a ofensa, para o orgulho. E a lei da caridade? E a necessidade do trabalho acima de tudo em primeiro lugar? E a vontade de Deus sobre a sua, como é que fica? Não, meu orgulho em primeiro lugar. Eu estou eclipsando o meu julgamento com o meu orgulho. Isso pode acontecer a qualquer momento conosco. O fanatismo provoca o eclipse da mente. A ignorância provoca o eclipse da mente. O vício, as paixões exacerbadas provocam o eclipse da mente. E além disso, sabe o que mais? A preguiça provoca o eclipse da mente. Emmanuel diz pra gente, tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Olha que coisa, né? Até mesmo o que é puro e capaz de refletir o brilho do céu como a água, pode ter a luz divina eclipsada e se tornar uma fonte viva de degeneração. Isso vale para todo ser vivo nesse orbe, inclusive nós que somos também parte da natureza, embora evoluídos, embora frequentadores de uma casa espírita, estudantes do espiritismo, a qualquer momento podemos eclipsar a nossa mente e continuar rumo à evolução ou à degeneração. Então, nós devemos, por conseguinte, sempre nos questionarmos, né? Estamos expandindo ou eclipsando as nossas mentes? E para nos colocar nesse caminho correto, eu acho que nós podemos seguir o conselho de Rilke, um livro lindo que ele tem, chamado As Cartas a um Jovem Poeta. Ele fala: nos encontramos no meio de uma transição na qual não podemos permanecer. Seja paciente, sem intolerância, e pense que o mínimo que podemos fazer é não tornar o dever difícil e pesado, tal como a terra frente à primavera, quando esta quer vir à tona. É isso, meus amigos. Agradeço muito a atenção de vocês. E até a próxima. Vamos agora nos concentrando nos nossos pensamentos.
exteriorizar para as nossas emanações mentais um sentimento sincero de gratidão a toda a equipe espiritual aqui da casa, que nossos corações se tornem terreno fértil, para que floresça a paz, a compreensão, que no nosso horizonte esteja sempre a evolução e o amor que nos faz conhecer a verdadeira natureza divina. Assim seja.